Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. É uma daquelas conversas que realmente expandem a nossa forma de ver as coisas. É uma alegria imensa ter a companhia de quem nos escuta hoje. E olha, o material que nós temos em mãos para o encontro de hoje é ahm, simplesmente fascinante. Com certeza. É um conteúdo riquíssimo. Exato. Nós vamos nos basear num estudo muito bem elaborado pelo presbítero Jotinha, que, por sua vez, é todo fundamentado no livro Somos Todos Teólogos, do autor R.C. Sproul. E a nossa missão hoje, para quem está acompanhando, é bem ambiciosa. Muito ambiciosa. Nós vamos explorar um dos conceitos mais profundos, mais debatidos e, para ser bem honesto, mais mal compreendidos de toda a história humana: a própria natureza de Deus. Especificamente, nós vamos investigar aquela tensão, aquele ah, cabo de guerra aparente entre o monoteísmo estrito e a doutrina da Trindade. É um tema monumental, sem dúvida. E para alinhar as expectativas da nossa audiência hoje, eu acho crucial pontuar que o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de catequese, sabe? Uhum. Ou focar puramente em dogmas religiosos. Aham, não é essa a ideia. Isso. Nós queremos ir aos bastidores da lógica. Como é que a mente humana tentou organizar ideias que parecem tão opostas? Como é possível afirmar que certas coisas que parecem contraditórias podem coexistir sem quebrar as regras mais básicas da razão? O que faremos é entender a lógica por trás de tudo isso. Certo, vamos desempacotar isso. E eu acho que a melhor forma de começar é visualizando o cenário do mundo antigo. Porque se a gente fechar os olhos e imaginar as grandes culturas da antiguidade, os gregos, os romanos, os egípcios, o que a gente vê? Nós vemos sistemas politeístas incrivelmente complexos. Exatamente. A mente antiga lidava com o caos do mundo dividindo as tarefas, né? Então, havia um deus para cuidar dos mares, uma deusa responsável por garantir que a colheita não falhasse, um deus para a guerra, outro para o amor. Havia um panteão inteiro para cada esfera da vida. Fazia todo sentido para eles operarem assim. Mas aí, no meio desse caldeirão cultural, uma cultura específica se destaca de uma forma quase chocante: os judeus. Eles construíram um compromisso com o monoteísmo que era radical e muito singular para a época. O que é fascinante aqui é que a singularidade deles é tão marcante que até hoje gera debates acadêmicos intensos. Há toda uma linha de estudiosos críticos, por exemplo, que olha para os primórdios de Israel e argumenta que eles não eram monoteístas no começo. Aquela teoria da evolução religiosa, né? Exato, eles diriam que o Antigo Testamento era, na verdade, um amálgama de várias formas de politeísmo e que só muito mais tarde editores reescreveram os textos para fazer parecer que sempre acreditaram em um único Deus. Mas o nosso material base rebate isso de frente, não é? Totalmente. A análise do presbítero Jotinha, baseada no Sproul, mostra que, independente dessas teorias críticas, o texto da Escritura afirma a autoridade inconfundível e o reinado de Deus desde a sua primeiríssima página. Não existem limites. Ele cria e governa tudo, sozinho. E o que eu acho mais impressionante é que essa ênfase na singularidade de Deus não ficava apenas no mundo das ideias. Era uma questão de prática diária. O material nos lembra da famosa Shema, lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a fundação de tudo. E a instrução não era só ler isso num festival. A ordem era para incutir isso na cabeça de todo mundo diariamente. Repetir isso andando pela rua, na hora de dormir, na hora de acordar. Eles literalmente amarravam essas palavras nas mãos e nas testas e escreviam nos umbrais das portas. Um bombardeio visual constante. E o motivo prático para isso era muito claro. O politeísmo das nações vizinhas era extremamente sedutor. Era a maior ameaça à sobrevivência de Israel como povo. Se eles perdessem o monoteísmo, eles seriam assimilados. Faz todo sentido. E essa barricada contra o politeísmo fica claríssima no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Só que, quando a gente lê isso hoje, a tendência é interpretar como uma questão de preferência, né? Como se Deus estivesse dizendo:
Olha, você pode ter outras prioridades, desde que eu seja o número um. Pois é, mas essa visão moderna está completamente equivocada se olharmos o texto original de Êxodo 20, versículo 3. O termo diante de mim não significa antes de mim, numa ordem de importância. Significa o que exatamente? Significa literalmente em minha presença. E como a presença do Deus Criador abrange absolutamente toda a criação, não existe lugar onde ele não esteja. Portanto, dizer não terás outros deuses na minha presença significa que nenhum outro Deus é permitido existir em lugar nenhum. É uma declaração de exclusividade geográfica total. Exato, zero espaço para competição. Bom, então a gente tem essa base fundacional que é forte como granito. O Antigo Testamento treinou aquele povo para ser estritamente monoteísta. Mas aí a história avança e chegamos ao Novo Testamento. E de repente o cristianismo começa a confessar um Deus trino: Pai, Filho e Espírito Santo. E é aí que o conflito mental costuma acontecer. Com certeza. A grande pergunta que quem nos escuta deve estar fazendo é como eles não caíram no triteísmo. Porque adorar três deuses diferentes é politeísmo puro, e isso rasgaria o primeiro mandamento no meio. Como resolver esse dilema lógico? A solução para isso não veio de filósofos séculos depois, mas do próprio texto do Novo Testamento. A semente da resposta está no prólogo do Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O famoso logos do grego. Isso, o Logos. E João faz um movimento genial aí. Primeiro, ele distingue o Verbo de Deus. Ele diz que o Verbo estava com Deus. Mas é na escolha da palavra com que a precisão do grego antigo brilha. E isso nos dá a chave de tudo. Eu confesso que eu acho essa parte de linguística fantástica. Porque no português a gente usa a palavra com de um jeito muito preguiçoso, sabe? A gente diz, estou com sede, fui com o meu amigo, o pote está com bolachas. É uma palavra só para tudo. Mas no grego não era assim. Existiam três palavras principais para com, certo? Correto. E a escolha faz toda a diferença. A primeira palavra é san, que nós conhecemos pelo prefixo sin, como em sincronizar. Ou seja, fazer as coisas ao mesmo tempo. Exato. É um com ligado ao tempo. A segunda palavra é meta. Como em metafísica. Isso mesmo. Meta é um com espacial. Significa estar ao lado de, uma proximidade física ou mudança de lugar. Mas João não usa nem san e nem meta no texto. Não. Ele escolhe a terceira opção, que é a palavra pros. E pros denota um relacionamento intimíssimo. Significa estar frente a frente. É a maneira mais profunda que duas pessoas podem estar juntas em termos de intimidade. Nossa, então quando ele diz que o verbo estava pros Deus, ele está indicando o relacionamento mais íntimo possível antes mesmo da criação. Sim, uma distinção relacional absoluta. Mas aí João conclui a frase dizendo, e o verbo era Deus. Ele usa um verbo de ligação, o que torna a frase gramaticalmente reversível. Reversível como? Se o verbo era Deus, você pode inverter e dizer que Deus era o verbo. Ele estabelece a distinção de pessoas na relação, frente a frente, mas crava a divindade absoluta e idêntica na essência. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque escrever isso num pergaminho com gramática grega é lindo, mas na prática o choque cultural foi brutal. Ações valem muito mais do que palavras para judeus estritos. E o material nos traz dois momentos onde Jesus provou isso na prática. O primeiro é a cura do paralítico em Marcos 2. Exato. Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. E os escribas ficaram furiosos. E com razão, dentro da ótica deles, porque só a parte ofendida pode perdoar a ofensa. Pecados são transgressões contra a lei de Deus. Portanto, ao perdoar pecados, Jesus estava assumindo a posição de ser o próprio Deus ofendido. Ele assumiu a autoridade divina na frente de todo mundo. E o segundo exemplo é a confissão de Tomé, depois da ressurreição. Tomé vê Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E o silêncio de Jesus depois disso é ensurdecedor. Para um judeu com o Antigo Testamento arraigado na mente, a aversão à idolatria era máxima.
Se Jesus não fosse Deus, aceitar aquela adoração seria a blasfêmia suprema. Ele teria que repreender Tomé imediatamente. Mas ele aceita. Ele recebe a adoração, o que prova a sua própria compreensão de sua divindade. E antes de avançarmos para a lógica, precisamos fazer uma breve menção ao Espírito Santo também. Fundamental. O Novo Testamento atribui características divinas ao Espírito de forma muito clara. Atributos como onipotência, eternidade e onisciência. E ele é colocado no exato mesmo nível do Pai e do Filho na fórmula batismal e nas bênçãos de Paulo. Certo. Então o cenário está montado. Temos um Deus que é estritamente único, mas que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E é aí que entra a questão da lógica. O Sproul conta uma anedota no livro sobre um professor de filosofia dele, não é? Sim, uma história muito ilustrativa. O professor dizia que a Trindade era uma contradição inaceitável para pessoas inteligentes. Ele achava que a igreja pedia para as pessoas desligarem o cérebro. O que é uma acusação bem pesada. É, pesada. Mas o problema do professor não era a inteligência. Era não entender a lei da não contradição de Aristóteles. Essa lei diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e na mesma relação. Na mesma relação, essa é a chave. Exatamente. Pense num homem comum. Ele pode ser pai e filho ao mesmo tempo. Ele é pai da sua filha e filho do seu pai. Mas ele não pode ser pai e filho na mesma relação. Ele não pode ser o próprio pai. Isso seria uma contradição lógica. E como isso se aplica à Trindade? Qual é a fórmula histórica que a igreja usa? A fórmula é que Deus é um em essência e três em pessoa. Veja que as categorias são diferentes. Se a igreja dissesse que Deus é um em essência e três em essência ao mesmo tempo, aí sim teríamos uma contradição. Mas ao dizer um em essência e três em pessoa, a regra da lógica é mantida intacta. Perfeitamente intacta. Não é uma contradição formal. Mas a gente tem que admitir que continua sendo difícil de entender. É por isso que nós chamamos de paradoxo. Se conectarmos isso com o panorama geral da linguagem, a etimologia da palavra paradoxo esclarece muita coisa. A palavra vem do grego, o prefixo para significa ao lado de, como na palavra paramédico, que é quem trabalha ao lado do médico. E o restante da palavra? Vem do verbo doqueu, que significa parecer. Então, um paradoxo é algo colocado ao lado de outra coisa que parece contraditório num primeiro momento, mas quando você faz um exame minucioso, usando a razão, você percebe que a contradição evapora. A Trindade é um mistério, formidável, mas é racionalmente objetiva. É uma distinção brilhante. Mas para essa fórmula de um em essência e três em pessoa fazer sentido, nós precisamos entender essas duas palavras. E o presbítero Jotinha traz uma anedota muito divertida do tempo em que o autor morou na Holanda, para explicar o que é essência. A história do aspirador de pó. Essa mesma. Em holandês, a palavra para aspirador de pó é stofzuiger, que traduzido ao pé da letra significa sugador de coisas ou sugador de pó. O que define perfeitamente o que o aparelho é. Exato. Se ele parar de sugar o pó, ele perdeu a sua essência. Ele não é mais um stofzuiger. Então, trazendo para a teologia, qual é a coisa? Qual é a essência de Deus? Aquele termo grego osios. Ócios é a essência da divindade, o próprio ser de Deus. E a afirmação cristã é que essa essência não é dividida. Deus é um único ser contínuo. Não existem três deuses diferentes compartilhando um escritório. A essência divina é única e indivisível. E aí a gente entra no problema da segunda palavra, a palavra pessoa. Porque quando nossa audiência ouve isso hoje, a imagem que vem à cabeça é a de personalidades modernas, indivíduos separados. E esse é um anacronismo perigoso. A teologia não usou o conceito moderno de psicologia. A origem do termo vem do latim, da palavra persona, e isso tem raiz nas artes dramáticas romanas. O teatro antigo, certo? Onde os atores usavam aquelas máscaras grandes. Sim, atores altamente treinados desempenhavam múltiplos papéis na mesma peça.
E para o público entender quem estava falando, eles trocavam de máscaras. A máscara se chamava persona. E foi Tertuliano que pegou esse termo emprestado para explicar como Deus operava em 3 papéis na história. Personae. Então, o que tudo isso significa? Que a Trindade são apenas 3 máscaras diferentes que um único Deus veste dependendo da situação? Isso levanta uma questão importante, porque foi exatamente isso que alguns tentaram afirmar na época. O que gerou a heresia do modalismo. A ideia de que ele era o pai no Antigo Testamento, depois trocou a máscara para ser o filho. Mas a Bíblia mostra o Pai e o Filho interagindo simultaneamente. O batismo de Jesus é o maior exemplo disso. Exatamente. Então, para evitar essa confusão de que eram apenas máscaras temporárias ou que eram personalidades modernas separadas, os teólogos mais precisos adotaram um termo superior, o termo subsistência. Subsistência é uma palavra técnica e pesada. Por que não simplesmente usar existência? Por que não dizer que existem 3 existências divinas? O grande final lógico dessa discussão está na própria etimologia da palavra existir. Existir vem do latim existere. O prefixo ex significa fora de e stere significa permanecer ou ficar de pé. Existir implica que você foi tirado do nada e colocado no mundo. O que significa que você está sujeito à mudança, ao tempo. Nós existimos, nós mudamos o tempo todo. Hoje somos diferentes de ontem. O existir criado implica em tornar-se. Mas Deus não existe nesse sentido. Ele não foi criado, ele não foi tirado do nada e ele não muda. Ele tem o poder de ser em si mesmo. Ele apenas é. Caramba! Ele não está num processo de vir a ser. De forma alguma. E por isso usamos a palavra subsistência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 subsistências reais dentro da única essência divina. É uma diferença de âmbito dentro da deidade, mas que não divide a essência pura. As diferenças são reais, mas não são diferenças de essência. É de explodir a cabeça, mas quando você entende a precisão dos termos, tudo se encaixa de forma magnífica. E isso importa muito, porque mostra que as Escrituras construíram uma compreensão de Deus que é misteriosa, sim, mas rigorosamente lógica. A precisão do vocabulário importava nos primeiros séculos e ainda importa profundamente hoje. Com certeza. Nós começamos lá na singularidade radical do antigo Israel, passamos pelas revelações do Novo Testamento, do Logos íntimo face a face, e desaguamos nessa beleza filosófica e teológica que é a subsistência divina. E sabe, para coroar toda essa nossa investigação, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem nos acompanha. Uma reflexão baseada no que discutimos hoje. Por favor, compartilhe. Se a nossa própria linguagem humana e o nosso conceito de existência estão tão profundamente amarrados à ideia de mudança, ao tempo e à dependência de coisas criadas, até que ponto a nossa mente é sequer equipada para imaginar o que significa ser de forma puramente eterna? É uma barreira de hardware quase intransponível. Exatamente. Talvez o verdadeiro milagre não seja apenas quem Deus é em sua complexidade infinita, mas o fato de podermos compreender qualquer fragmento, por menor que seja, dessa realidade eterna com a mente limitada e temporal que nós temos. Uau! É uma reflexão que nos coloca no nosso devido lugar e, ao mesmo tempo, nos enche de reverência. Muito obrigado a todos da nossa audiência que nos acompanharam nesta investigação profunda de hoje. Foi um privilégio enorme explorar esses conceitos com quem nos escuta. Fiquem com esse pensamento na cabeça, continuem investigando e até a próxima.